Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa Amar e Servir. E eu quero começar o programa de hoje trazendo a reflexão bíblica do Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. Vamos acompanhar. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, Rabuni, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos pedir que o Espírito Santo entre em nosso coração, entre em nossa mente, para que esta palavra que foi semeada possa produzir frutos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Este evangelho, ele nos apresenta a cura do cego Bartimeu. Um texto profundamente humano e ao mesmo tempo espiritual. A cena acontece quando Jesus está saindo de Jericó, cercado de uma multidão. No meio daquele movimento existe um homem marginalizado, que está à beira do caminho. Ele não enxerga. Ele depende da caridade alheia e ele é invisível para a sociedade. Esse Bartimeu do Evangelho de hoje, ele representa todos aqueles que em algum momento da vida perderam a esperança, perderam a direção ou a capacidade de enxergar, inclusive o sentido para continuar caminhando. E é interessante, meu querido irmão, minha querida irmã, perceber que mesmo cego fisicamente, ele consegue reconhecer quem é Jesus. Enquanto muitos enxergavam apenas um mestre ou um profeta, Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ele reconhece Jesus como Messias. A multidão que está ali ao redor de Jesus tenta calar esse homem, mandando ele calar a boca. Isso também é muito atual nos dias de hoje. Muitas vezes o sofrimento das pessoas é silenciado. Há quem diga: não incomode, supere isso sozinho, pare de reclamar da vida. Mas Bartimeu ele fez ao contrário, ele grita ainda mais forte. A fé verdadeira não nasce da aparência de força, mas de coragem. Coragem de clamar, mesmo diante da dor, mesmo diante que as circunstâncias sejam desfavoráveis para você. Quando Jesus manda chamá-lo, acontece um detalhe belíssimo. Bartimeu joga o manto e vai ao encontro de Cristo. O manto era provavelmente tudo, mas tudo o que ele possuía. Enquanto talvez tudo que outros possuíam era riqueza, bem material, casa, dinheiro, ele joga fora
a única coisa que ele possuía. Ou seja, a sua proteção, a sua segurança, a sua identidade de mendigo. Ao deixá-lo para trás, Bartimeu demonstra que o encontro com Jesus, ele exige desprendimento e exige confiança. Então Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia, mas ela é profundamente reveladora de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele respeita a liberdade humana. Jesus, ele não invade a vida de ninguém. Ele escuta o desejo profundo do coração. E Bartimeu diz: mestre, que eu veja. Essa cegueira não é só física. Não. Existe também a cegueira espiritual. Existe a cegueira emocional, a cegueira social. Quantas pessoas, queridos irmãos e irmãs, hoje enxergam o mundo, mas não conseguem enxergar a própria dignidade, não conseguem enxergar a esperança, o amor de Deus ou o valor da própria vida. E o Evangelho nos mostra que Cristo não apenas devolve a missão, a visão para aquele homem, mas ele devolve o caminho. O texto ele termina dizendo que Bartimeu passou a seguir Jesus pelo caminho. Antes ele estava à beira da estrada. Depois do encontro com Cristo, ele se torna discípulo. Este evangelho ele nos revela 3 grandes verdades. A fé nasce do reconhecimento da própria necessidade. Depois, Jesus escuta o clamor sincero dos que sofrem. O encontro com Cristo não apenas cura feridas, ele transforma a direção da vida. Para a nossa realidade, esse evangelho também é um convite à igreja, à sociedade. Precisamos aprender a parar diante dos Bartimeus de hoje. Os esquecidos, os que sofrem em silêncio, os que são feridos emocionalmente, os pobres, os desanimados, as pessoas que são invisíveis. Porque o milagre, sabe quando ele começa? Quando alguém deixa de ser ignorado e passa a ser chamado pelo nome. Está no ar o programa Amar e Servir. Olha, se você ainda não conseguiu realizar sua doação para a nossa TV Diocese, a nossa TV Diocese é um veículo de comunicação que foi fundado no ano de 1997. E graças à doação de tantos católicos, a TV ela continua no ar hoje. Exatamente, porque a nossa TV ela tem um diferencial. Ela não tem fins lucrativos. O objetivo da TV Diocese é ganhar recursos para evangelização através dos meios de comunicação social, através da TV. Se você está assistindo este programa, é graças à colaboração de tantas pessoas, seja empresários, seja pessoas físicas, e você pode fazer a sua doação com qualquer valor, não importa o valor, o que importa é a ação. Então você pode fazer a sua doação pelo QR Code que está aparecendo aí no canto da sua televisão. Faça um Pix do valor que Deus tocar no seu coração e ajude a manutenção dos meios de comunicação social da Diocese de Rio Branco, mais precisamente a nossa TV Diocese. Nós vamos agora fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do nosso programa. Não perca o Arraial da Comunidade Santíssima Trindade, dia 6 de junho, com comidas típicas, doces, brincadeiras, bingos menores e muito mais. E ainda o grande Bingão Beneficente. Primeiro prêmio, 30 litros de gasolina mais R$100. Segundo prêmio, R$500. Terceiro prêmio, R$700. E o quarto prêmio, R$1.000. Valor da cartela somente R$10. Arraial da Comunidade Santíssima Trindade, dia 6
de junho, com início às 18h30. Travessa Amapá 261, bairro Cerâmica. Venha e traga toda a sua família. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Mari Sevi. Um abraço para todos vocês sintonizados com a nossa TV Diocese. Como é bom ter a companhia de vocês. A gente é muito grato dessa permissão, né, que você nos dá de entrarmos na sua casa e fazermos companhia um para o outro, porque é isso que acontece. Eu estou aqui na TV, mas tantos lares abrem suas portas para nos receber, para evangelizar, para saber das notícias da nossa igreja. E a gente vai conferir como foi a festa de Santa Rita de Cássia, que aconteceu na última sexta-feira, dia 22, lá na paróquia dedicada a ela, que fica no bairro Estação Experimental. A fé e a devoção marcaram a celebração do dia de Santa Rita, na paróquia localizada no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Fiéis participaram da programação religiosa em homenagem à santa conhecida como intercessora das causas impossíveis. A movimentação foi intensa durante toda a programação religiosa na paróquia Santa Rita. Devotos de várias comunidades e também romeiros de outras cidades do estado participaram da celebração em honra à santa. A Santa Missa foi celebrada pelo Padre Toninho, pároco da paróquia, e reuniu centenas de fiéis em um momento marcado pela oração, gratidão e demonstrações de fé. Durante a homilia, os católicos foram convidados a refletir sobre a perseverança, esperança e confiança em Deus, inspirado pelo testemunho de vida de Santa Rita de Cássia. Nossa repórter Letícia conversou com o pároco Padre Toninho. Olá, gente, tudo bem? Estou aqui com o nosso pároco, que hoje foi a festa de Santa Rita de Cássia, e ele vai contar um pouquinho como é que aconteceu essa festa tão linda, né, padre? Exato, Letícia, e a todos vocês, irmãos e irmãs que nos acompanham. De fato, foi uma grande festa, mas essa festa vem acontecendo já ao longo do tempo. Hoje, a paróquia Santa Rita celebrou 15 anos de fundação, ou melhor, de elevação à dignidade de paróquia. Então nós celebramos com toda essa alegria, esse desejo de fazer com que, de fato, a paróquia Santa Rita seja cada vez mais uma paróquia que congregue, reúna irmãos e irmãs que celebram com alegria e vivem na alegria, seguindo o exemplo desta mulher paciente, desta mulher de fé, desta mulher que encontrou graça de Deus em sua vida. Também houve o tempo das novenas, né? Foi a preparação para as novenas de Santa Rita, que aconteceram aqui desde o dia 13 de maio. E assim, hoje concluímos com a festa da padroeira. A devoção a Santa Rita de Cássia mobiliza milhares de católicos todos os anos, em vários lugares do mundo. Muitos agradecem bênçãos alcançadas e renovam pedidos de fé e esperança. Ao final da celebração, Padre Toninho realizou uma bênção especial aos fiéis presentes, um momento de emoção e espiritualidade que encerrou a programação religiosa dedicada à Santa das Causas Impossíveis. A festa de Santa Rita reforçou a fé e a devoção dos católicos, mantendo viva uma tradição religiosa que reúne centenas de pessoas todos os anos na paróquia da Estação Experimental. Nossa repórter Letícia conversou com a Dona Maria Hélida, ela que fez parte da equipe de coordenação da festa deste ano. Estou aqui com uma das coordenadoras da festa de Santa Rita e ela vai contar um pouquinho como é que aconteceu esse processo para hoje. Estamos aqui celebrando a festa de Santa Rita. Foi muito trabalho, né, para a gente conseguir organizar todo mundo, com tudo com bastante amor e carinho. Mas Santa Rita ela é uma santa providente e santa das causas impossíveis, e ela não nos abandona, e sempre nos ajuda no momento mais difícil. A gente tem algumas dificuldades, mas com a graça de Deus e com a intercessão de Santa Rita, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Muito bem, um abraço para o Padre Toninho e toda a sua equipe, uma festa linda, uma festa bem organizada, que esse ano, inclusive, fez questão de fazer memória, de fazer atualização de 15 anos de fundação
da Paróquia Santa Rita de Cássia. A Paróquia Santa Rita que ela foi desmembrada da Paróquia Divino Espírito Santo e que hoje já tem uma caminhada aí bonita e que cada dia cresce mais com suas pastorais, seus serviços e seus movimentos, sob o pastoreio do nosso querido Padre Toinho, um grande pároco, né, que sempre está presente e é um parceiro bom, é um parceiro sempre presente aqui da nossa TV Diocese. E ainda falando da Paróquia Santa Rita, no domingo seguinte, no dia 24, aconteceu a festa social. Durante o domingo inteiro, né, a paróquia ela acolheu seus paroquianos e também pessoas vindas de outras paróquias de Rio Branco para prestigiar o momento do sorteio de prêmios e também fazer um almoço. Eles venderam comida típica, né? Então teve o almoço saboroso, delicioso, servido na paróquia Santa Rita de Cássia. Vamos conferir como é que foi esse momento. A paróquia se reuniu mais uma vez, agora para a tradicional festa social. Um momento de alegria, convivência e partilha, que encerra as festividades dos 15 anos da paróquia. A programação contou com comidas típicas, bazar, vendas de artigos religiosos e diversas atividades preparadas pelos agentes de pastoral e voluntários da comunidade. Olá, caríssimos irmãos, estamos aqui na festa da Santa Rita de Cássia, né? Desse novenário, está se encerrando hoje. E eu estou aqui com o Tiago, que é um dos membros da equipe que coordena toda essa festa. Tiago, como é que está o andamento? Como é que foi o novenário? Como é que está sendo aqui essa festa maravilhosa na paróquia Santa Rita de Cássia? Muito bem, foram 9 noites, né, de muitas bênçãos, graças a Deus. Bem participativa, as pessoas participaram, com muita devoção. E no dia 22 também foi um recorde de pessoas, de fiéis, que vieram de várias localidades de Rio Branco e também do interior do estado, né? Tivemos também pessoas do interior. E hoje a gente está encerrando essa festividade de forma social com a nossa festa. Está tendo aí vendas de comidas típicas, o grande bingo. Para vocês, então, foi muito satisfatório, então, esse ano, essa maravilhosa festa, que ano que vem já fica o convite, né? Isso. Esse ano a gente está só celebrando recordes, graças a Deus, né? A cada ano aumenta o público, a cada ano os fiéis aumentam. Então, olha, ano passado, só para ter uma ideia, eram só 5 tendas, agora são 6. E a gente está crescendo a cada ano. Então foi satisfatório e já fica o convite para que você não conhece nossa paróquia, fica aqui na Estação Experimental, na Rua da Caixa Econômica, ao lado do Colégio Natalino. Então venha participar junto conosco. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida. Olá, estamos de volta aqui na Santa Rita de Cássia, paróquia Santa Rita de Cássia, e agora com a Dona Socorro, que é devota de Santa Rita de Cássia, e vai nos falar para vocês aí o porquê dessa devoção. E os testemunhos são inúmeros, mas eu vou pontuar. Começou a nossa devoção com a Santa das Causas Impossíveis e dos casos difíceis. Há mais de 40 anos atrás, meu esposo foi acometido de um problema seríssimo na cabeça. Aí ele tinha que viajar todo ano para São Paulo para fazer ressonância, que aqui não existia aparelho de ressonância. E o médico disse que se com 5 anos ainda continuasse aquela enfermidade na cabeça dele, eles iam ter que operá-lo, abrir o cérebro. Antigamente, abrir o cérebro de uma pessoa era uma coisa muito séria, né? Há mais de 40 anos atrás. E aí a minha sogra se pegou com Santa Rita, a Santa das Causas Impossíveis. Eu ainda era solteiro, meu esposo também, nós éramos namorados. E aí o meu esposo começou também a ser devoto, mesmo ainda em tratamento. Quando foi com 5 anos, ele voltou para a revisão em São Paulo, no Hospital Alberto Einstein, com a Santa das Causas Impossíveis. Ele disse, porque não tem mais nada aqui na sua cabeça. Tem uma marca de uma cirurgia aqui na sua cabeça. Aí meu esposo ficou em prantos e desde aí nós somos devotos. A nossa primeira filha, o nome dela é Rita de Cássia. E a gente começou, onde tinha a igreja de Santa Rita, a gente ia. Quando nós viemos morar aqui, próxima à estação, foi concluída aqui a paróquia e nós passamos a frequentar aqui. Então, são inúmeros prodígios
Mas se eu for pontuar, eu vou passar o dia inteiro, tá bom? Esse é muito bonito, né? Muito bonito, dona Socorro. Como é que é o nome do seu esposo? Ronaldo José de Freitas Pereira. Pessoal, estamos aqui nessa festa maravilhosa de Santa Rita de Cássia e eu estou aqui com a dona Sônia. Dona Sônia, que é a responsável pela cozinha, é a responsável pela comida maravilhosa que foi servida durante esse novenário todinho. E hoje, no encerramento, ela está aqui para dizer o quanto foi maravilhoso e como está sendo, né, esse movimento todinho com muita comida, não é isso, dona Sônia? Vocês conseguiram fazer vários tipos de comida e vendeu muito? Vendeu muito, boa tarde a todos. A gente está muito feliz, né, pela população participar das 9 noites de novena. Vendemos toda noite lanche, não repetimos nenhum lanche e foi todo mundo bem participante, graças a Deus. Estamos fazendo 15 anos de paróquia, a nossa paróquia está debutante e eu também estou debutante na minha cozinha com 15 anos de cozinha. Olá, queridos irmãos, eu estou aqui com o Padre Toninho, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia. E ele está aqui para falar do novenário, de toda essa festa. Padre, a paróquia está completando 15 anos de idade, é isso? Exato, é. Então você, meu irmão, minha irmã, que agora nos acompanham, de fato, a paróquia Santa Rita completou no dia 22, 15 anos de fundação. Aí, nós tivemos sim toda a preparação do novenário, que começou no dia 13, concluiu-se no dia 22, onde teve uma missa transmitida por vocês, a TV Diocese, e é lógico que foi 9 dias de preparação, de novenas, de festa, de encontros, e hoje, dia 24, né, nós estamos fazendo o dia da confraternização, ou seja, da festa social da paróquia Santa Rita de Cássia. Então foi um período muito bom, bem participado, muita gente participou e a gente percebe muita gente que vem querer saber como é que está a paróquia, como é que as coisas estão caminhando. Isso é um bom sinal para todos nós. E o movimento do Terço dos Homens realizou a segunda romaria para a Vila Pia. Nossa diocese ela tem um santuário, é o Santuário Nossa Senhora Aparecida na Vila Pia, e o movimento do Terço dos Homens, que está presente, implantado em todas as paróquias da Diocese de Rio Branco, fez a sua romaria. E nós vamos conferir como é que foi este momento de peregrinação até a casa da Mãe Aparecida, lá na Vila Pia. Ainda nas primeiras horas da manhã de sábado, homens de diversas comunidades da Diocese de Rio Branco iniciaram a caminhada de fé rumo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida na Vila Pia, quilômetro 52 da Estrada de Boca do Acre. A segunda edição da Romaria do Terço dos Homens reuniu espiritualidade, devoção mariana e missão cristã. A movimentação começou cedo no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Homens de várias cidades e comunidades participam da romaria que buscam fortalecer a fé, a oração e a missão dentro da igreja. Olá, gente, eu sou o Zé Martins, nós somos da coordenação diocesana do Terço dos Homens. Uma pergunta para nós que a TV nos faz, qual o objetivo desse encontro? O objetivo é muito simples, é trazer os homens, aqueles homens que muitos são marianos, rezadores de pastorais, mas aqui dentro tem muitos homens que estão vindo na igreja pela primeira vez. Esse é o objetivo. Dentro do nosso Terço dos Homens, da Diocese de Rio Branco, em todas as paróquias que está implantado, inclusive todas as paróquias que está implantado, o objetivo é esse, trazer os homens que não têm nenhuma devoção, não tem nada. Então, essa é a fórmula. E esses homens que estão aí, eles são responsáveis de trazer os outros homens. Essa é a nossa finalidade. Essa é a segunda romaria. Há um pedido do Dom Joaquim. Essa romaria tem que acontecer todos os anos. E estamos aí preparados. Estamos deixando um legado, porque amanhã ou depois não é nós que estamos aqui. Outras pessoas virão e vão continuar esse projeto. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. A programação começou cedo e contou com momentos de acolhida, palestras, testemunhos e celebrações. O objetivo do movimento é fortalecer a participação masculina na vida da igreja e incentivar valores
como família, oração e solidariedade. Segundo a coordenação diocesana, a Romaria também busca incentivar a união entre os grupos do Terço dos Homens das diversas paróquias da Diocese de Rio Branco, fortalecendo a missão evangelizadora do movimento do nosso estado do Acre. A mensagem que eu deixo para o Terço dos Homens nesse dia 23 é que nós possamos nos aproximar cada vez mais do céu. Aquele que se aproxima do céu, ele precisa contemplar, sobretudo, os mistérios do Reino de Deus aqui na terra. Por isso que essa manhã nós escolhemos, na véspera de Pentecostes, esse dia abençoado aqui neste santuário de Nossa Senhora Aparecida da Vila Pia. Nós escolhemos para rezar pelos homens para que eles sejam cada vez mais transformados pelo Reino de Deus. A importância espiritual desse encontro é o fortalecimento dessa grande corrente de oração para os homens do terço, que tem crescido muito na nossa diocese, já chegou em todas as paróquias e logo, logo, se Deus permitir, vamos chegar nas comunidades e até nas casas, na igreja doméstica, para fortalecimento da nossa fé. Então, quando você vê homens rezando com fé, com confiança, você vê a graça de Deus, o derramamento do Espírito Santo, o derramamento do amor de Deus através da Virgem Maria, que é a nossa grande intercessora junta de Deus. O momento do Terço dos Homens nasce em todo o Brasil e também na Diocese de Rio Branco. Para muitos participantes, o encontro representa um momento de renovação espiritual e aproximação com Deus. Da paróquia de Santa Rosa de Lima, uma das regiões mais isoladas da Diocese de Rio Branco, o testemunho reforça a força do movimento do Terço dos Homens, que cresce no Acre e leva a evangelização, oração e fortalecimento de fé para comunidades distantes. Como eu vejo o terço hoje na nossa paróquia, eu vejo o crescimento, a evangelização, que através do terço, muitas pessoas, muitos homens, através da fé, muitas pessoas estão participando do terço e a gente só tem a ganhar com o terço dos homens, em nível diocesano, da Diocese de Rio Branco e também da nossa paróquia, que é a Santa Rosa de Lima. Então eu queria aqui agradecer o diácono Paulo, que foi um dos fundadores do Terço dos Homens na nossa paróquia, e também o padre Bruno, na qual nos está nos incentivando lá hoje, né? Também quero agradecer assim o seu Assis, que é um dos coordenadores, o Adriel, está nos ajudando muito e a gente só tem a ganhar com isso, em nível diocesano, rezar assim, por toda a Diocese de Rio Branco, do Terço dos Homens. E falando da minha paróquia, assim, a gente vê que muitas coisas a gente teve avanço na nossa paróquia. Hoje a gente tem na faixa de 40 e poucos homens na nossa paróquia. E esse número só vem a crescer, se Deus quiser. Então, assim, eu queria mandar um abraço para todos e também falar sobre o Terço das Mulheres, né? Em nome da coordenadora lá, o Terço das Mulheres, a senhora Diovita Vanusa Marques, falar assim que a gente tem muito o que aprender também com o Terço das Mulheres, né? A gente vê que as mulheres hoje, elas estão empenhadas em rezando o terço. Então, assim, eu quero agradecer mesmo de coração ao empenho, né, de cada irmão, dos coordenadores das paróquias em nível diocesano e também do nosso bispo Dom Joaquim, que implantou esse terço em nível diocesano em todas as paróquias do nosso município. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. Como é bonito, né, ver essa multidões de homens, né, rezando, sendo evangelizado. Como é bonito, uma devoção tão simples que chega ao coração de tantos homens e que cada dia cresce mais, né? Como você viu aí na reportagem, o objetivo dessa romaria é reunir
Os homens que rezam o terço juntamente com seus familiares e homens que, inclusive, pela primeira vez estavam visitando a Igreja Católica. Quero dizer para você, sejam bem-vindos e parabenizar a coordenação diocesana do Movimento do Terço dos Homens por esse momento de peregrinação até a Vila Pia. E o sábado continuou com uma programação muito legal. Foi realizado lá na antiga Fadise, no auditório da antiga Fadise, do antigo centro de treinamento, um momento do Instituto Fé e Política, que trouxe para a roda de conversa o tema sobre a questão da violência contra a mulher. O tema do encontro foi Mulheres Vivas. E nós vamos conferir como é que foi esse momento realizado pelo Instituto Fé e Política. O auditório da antiga Fadise recebeu neste sábado o evento Mulheres Vivas, Respeito e Dignidade. A programação organizada pelo Instituto Ecumênico Fé e Política reuniu mulheres de diferentes gerações para debater direitos, igualdade e o combate à violência. O encontro foi dedicado à história de luta das mulheres e também às vítimas da violência e do machismo. A proposta criou um espaço de escuta, acolhimento e conscientização. Durante a programação, palestras e debates abordaram temas ligados à valorização da mulher, igualdade de direitos e enfrentamento à violência. O Instituto Ecumênico Fé e Política, todo ano, escolhe o mês de maio para falar sobre Maria. Aí todas as denominações, católicos, evangélicos, daimistas, Federação Espírita, candomblessista, umbandistas, todos falam de Maria e a gente fica admirados, como todos realmente têm uma grande admiração por esta mulher, a mãe de Jesus, que desce do pedestal, como muitas vezes a gente coloca, para ser uma mulher mesmo do povo. E nós admiramos esta mulher porque é o exemplo de tantas Marias que luta, labuta todo dia para melhorar a vida da própria família, da própria sociedade. O protagonismo das mulheres. É por isso que neste ano o Instituto Ecumênico pediu a todas as denominações religiosas, inclusive aos movimentos sociais, para fazer um grande evento aqui na antiga Fadise. E assim, no primeiro momento, houve um momento de espiritualidade. Aí cada denominação colocou a sua espiritualidade sobre o papel da mulher, a finalidade dela, a função, as lutas, se baseando nos exemplos bíblicos, sobretudo Maria, é claro. Depois, sucessivamente, depois desta espiritualidade, aí os movimentos sociais, os indígenas, os negros, a Associação das Mulheres, a Associação das Mulheres da Amazônia, enfim, várias associações, vários movimentos, aí se alternaram fazendo uma apresentação de todas as lutas que estão sendo realizadas. A gente está percebendo que a mulher não é passiva. Aqui no Acre, realmente tem um protagonismo muito interessante. É uma grande esperança para todos nós. Ver esses movimentos das mulheres bem ativos, bem determinados para uma sociedade mais justa, mais igualitária. Pois bem, e no final, este encontro apresenta então um documento de compromisso para apoiar todos os movimentos de libertação da mulher, para ter mais igualdade, sem discriminação e valorizando o protagonismo que elas têm e devem ter mais ainda na nossa sociedade e nas nossas igrejas. Além das reflexões sobre igualdade e dignidade, o evento buscou fortalecer redes de apoio
e incentivar o protagonismo feminino na sociedade. Para muitas participantes, encontros como esse ajudam a romper o silêncio e ampliar o debate sobre a violência, respeito e direito das mulheres. O evento também reuniu representantes políticos, lideranças comunitárias e mulheres de diferentes municípios do Acre, fortalecendo o debate sobre igualdade, proteção e valorização da mulher na sociedade. O que me motivou a vir aqui nesse evento o que me chamou a atenção foi o tema Mulheres Vivas. Nós temos que estar vivas em todos os espaços, nos espaços de poder. Hoje eu estou como vereadora no município de Bujari e percebo que nós mulheres precisamos muito ocupar esses espaços ainda. Vivemos numa sociedade ainda muito machista, onde a gente muitas vezes somos ignoradas, mas ali nós estamos na luta. E a palavra para nós mulheres nesse momento é resistência, luta, resistência. E eu venho do movimento sindical como professora que sou, mas estou navegando hoje pela política para me dar minha contribuição ainda maior nessa sociedade tão machista, dentro do âmbito político. Nós, como instituição religiosa, podemos contribuir muito. Nos unimos a todas as entidades governamentais e não governamentais, eclesiásticas, civis e religiosas do modo geral, para estarmos juntos em manadas, num só propósito, de coibir a violência do nosso Estado, principalmente se tratando da violência doméstica contra as mulheres. Com mensagem de respeito, empatia e valorização da vida, o encontro reforçou a importância do enfrentamento à violência e da construção de uma sociedade mais humana e igualitária. Como é bonito ver as igrejas, denominações diferentes juntas, debatendo as chagas sociais presentes em Rio Branco, no estado do Acre, Cada um vive sua fé, mas quando é para o bem comum, as igrejas se unem. E nós estamos no caminho certo. É o caminho da união, o caminho da dedicação. Aqui não é que cada um tem que convencer ou deixar de viver a sua fé, mas é juntos dialogar para encontrar soluções para a problemática. E diante da situação que nós vimos, a situação relacionada à violência contra a mulher. O estado do Acre é um dos estados que mais tem tido índice contra essa chaga social que nós precisamos combater de todos os lados. De todos os lados. E a igreja, as igrejas, melhor falando, elas são instituições que podem ajudar nesse processo. Inclusive, promovendo debates como esse, como aconteceu aí no auditório da antiga Faculdade Diocesana São José, antiga FADISE, que reuniu aí políticos, lideranças, religiões de matrizes africana, a Igreja Católica, igrejas evangélicas. Vimos aí a entrevista do pastor Afonso Gebe, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Como é bonito tudo isso. Um abraço para todos do Instituto Fé e Política. Se você ainda não conhece esse instituto, procure conhecer. Nosso querido Padre Máximo com certeza tem mais informações de como você pode participar desses encontros que acontecem mensalmente. Muito bem, e agora nós vamos conferir a festa do Divino Espírito Santo. Domingo passado a igreja celebrou a festa de Pentecostes e na nossa diocese nós temos a paróquia Divino Espírito Santo, que celebra a festa do seu padroeiro no dia de Pentecostes. A celebração de Pentecostes reuniu centenas de fiéis na paróquia Divino Espírito Santo. A festa recordou a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, acontecimento considerado como o nascimento da igreja. Antes da missa, os fiéis participaram de um momento de oração promovido pela Renovação Carismática Católica da paróquia. O encontro foi marcado por louvor, espiritualidade e reflexão, preparando a comunidade para a celebração de Pentecostes. Sim, é sempre uma alegria, participar da festa Divino Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E como membro do Conselho da Renovação Carismática Católica, estarmos aqui juntos, celebrando essa cultura de Pentecostes, esse fogo. Então, é sempre muito bom estar unidos aqui junto com os paroquianos. E qual a mensagem que o grupo de oração, Mãe de Pentecostes, deixa para nós de casa que vão assistir essa reportagem?
não deixar de buscar o Espírito Santo. A todo instante, né? Santa Helena Guerra diz, nada falta aquele que diz, vem Espírito Santo. Durante a celebração eucarística, presidida pelo pároco Padre Asfuri, os participantes refletiram sobre a ação do Espírito Santo na vida cristã e renovaram a fé por meio da oração e da participação comunitária. Olha, a minha impressão foi a melhor possível porque, assim, a gente percebeu a grande participação do nosso povo, né? Um povo que começa a viver já esse momento tão especial da nossa igreja. E assim, foi maravilhoso. Estive aqui no segundo dia e quantas pessoas estavam aqui, a igreja cheia de gente, e a celebração foi maravilhosa. E hoje, a solenidade de Pentecostes, o que o senhor achou? A casa estava cheia, tinha gente de pé, de todas as paróquias, de todas as comunidades, um momento de muita comunhão, não é verdade? Olha, cheia, a casa estava lotada, né? Que a gente percebeu que foi colocado mais cadeiras aí e assim mesmo ainda ficou gente em pé. Então a gente só tem a louvar a Deus e agradecer a Deus, porque as pessoas entendem esse momento, né? Entendem que é importantíssimo nós celebrarmos esse Espírito Santo que veio e que está aqui conosco e que conduz a nossa igreja. A festa também contou com a participação de pastorais, serviços e família de todas as comunidades da paróquia, fortalecendo a união e a participação dos fiéis na vida da igreja. Durante os dias que antecederam a festa de Pentecostes, a comunidade também participou do tríduo preparatório, marcado por momentos de espiritualidade, celebrações e fortalecimento da fé dos participantes. Que maravilha, que bênção de Deus, essa oportunidade de viver um tríduo tão forte, tocando os corações, um tríduo com muita participação e hoje, fechando com chave de ouro, sentindo a presença do Espírito Santo, quantos irmãos aqui, quantas famílias, uma festa linda, como nós merecemos, como o Espírito Santo merece e com certeza reanimando, reavivando a nossa paróquia para que nós possamos continuar servindo, levando a palavra de Deus, o amor de Deus a tantos corações. A casa estava cheia, tinha irmãos de várias paróquias, de várias comunidades, mas essa reportagem vai chegar também nos lares. Qual mensagem você deixa para esses irmãos que vão assistir? Que a graça de Deus toque a todos os corações, chegue a todos os lares e que nós possamos, como filhos do Espírito Santo, nós possamos ter a certeza que Deus caminha sempre ao nosso lado e Ele está presente em todos os nossos lares. A programação foi encerrada em clima de fé e alegria, renovando nos participantes a esperança e o compromisso com a missão cristã. Nós estamos aqui com o Padre Leôncio Asfuri, é o pároco da Paróquia Divino Espírito Santo. Padre, o que o senhor achou aqui da solenidade de Pentecostes? É festa também do padroeiro. Eu achei muito lindo. Tudo foi muito lindo. Tanto é que a minha gratidão é muito grande por todos aqueles e todas aquelas que fizeram com que esta festa acontecesse. Ó, queridos irmãos, uma paróquia, toda ela envolvida na realização dessa festa. Não foi apenas um dia, nem uma semana. Já estamos há vários dias projetando, planejando para que essa festa pudesse de fato ser a cara, o amor, o carinho, a dedicação de nosso Deus manifestado naquele que é o padroeiro desta paróquia, o Divino Espírito Santo. A minha mais profunda gratidão a todos e a vocês que aqui não chegaram, não sabem o que perderam. Coisa linda demais! Deus seja louvado em cada um e em cada uma. Amém. Padre, e o senhor como pároco, qual a mensagem que o senhor deixa para o pessoal, para as famílias que vão nos assistir, que vão acompanhar a missa de hoje? Pois bem, tem ainda essa gratidão que temos que ter pela TV Diocese, que faz a cobertura televisiva deste acontecimento. E, com certeza, muitos irmãos e irmãs que aqui não puderam chegar, mesmo porque são de outras paróquias, estarão acompanhando toda a gravação e vendo como tudo aqui aconteceu. Então, sejam fiéis
em poderem estar presentes na condição de telespectadores, para poderem celebrar conosco, se não hoje, mas no dia em que esta gravação estiver sendo lançada através da TV Diocese. Juntos, certamente, nós somos muito mais enriquecidos. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é presente mesmo porque o Divino Espírito Santo age em nós e nos faz vivos, animados e corajosos para que a missão seja perpétua, para a glória de Jesus. Muito bem, então essas foram as notícias deste final de semana, o que aconteceu na Diocese de Rio Branco, que a TV Diocese ela conseguiu fazer cobertura. Olha, eu quero trazer para você hoje uma reflexão, chamar você a refletir um tema sobre a essência. Você sabia que cada um de nós temos uma essência? E aí é importante que você que está me assistindo, você seja você, com toda a sua simplicidade, com toda a sua humanidade. A única necessidade real da vida é ter coragem para ser quem você é verdadeiramente. Quando aprendemos a nos escutar com sinceridade, percebemos que muitas dores nascem justamente da tentativa de corresponder às expectativas dos outros, esquecendo muitas vezes da nossa própria essência. Por isso, vale sempre a pena refletir o que realmente faz bem para a sua alma, o que é que te traz a paz, o que é que te traz verdade, o que é que te traz sentido para a tua caminhada, para a tua existência. Respeitar a nossa própria essência não é egoísmo, isso é maturidade. É compreender que a felicidade não está em parecer importante, em parecer perfeito ou ser admirado por todos. Quantas pessoas têm a necessidade de ser admirados? Isso alimenta apenas aquilo que não é nosso, aquilo que não nos corresponde. A verdadeira liberdade, ela nasce quando nós vivemos alinhados com os nossos valores, com aquilo que acreditamos e com a pessoa que Deus nos chamou a ser. Todos os dias, a vida ela nos convida a fazer escolhas. E talvez o maior ato de coragem seja justamente permanecer fiel a si mesmo. Mesmo quando o mundo tenta nos moldar de outra forma, há beleza em que vive com autenticidade, sem precisar usar máscaras para ser aceito. Mas essa reflexão também nos leva a algo muito importante. Assim como desejamos ser respeitados em nossa essência, também precisamos aprender a respeitar a essência do outro. Nem todos pensam igual, sentem igual ou carregam as mesmas dores ou as mesmas histórias. Cada pessoa luta e tem batalhas que são invisíveis. E elas possuem um jeito único de enxergar a vida. Muitas vezes queremos que o outro seja exatamente como nós imaginamos. E esquecemos que amar também é permitir que o outro exista em sua verdade. Respeitar a essência de alguém é compreender seus limites, acolher suas diferenças, reconhecer que ninguém floresce sendo forçado a viver uma identidade que não lhe pertence. Quando aprendemos a viver com verdade e respeito, nos tornamos mais leve e a vida deixa de ser uma competição de aparências para se tornar um encontro sincero entre almas que apenas desejam ser acolhidas, compreendidas e amadas como elas são. Vamos agora ao intervalo comercial e voltamos já já com o terceiro bloco do nosso programa.
Todos os dias, uma mensagem de fé chega a milhares de lares. Através da TV Diocese, a palavra de Deus é anunciada, a esperança é renovada e corações são tocados. Para que essa missão continue, nós precisamos de você. Faça sua doação agora mesmo pelo QR Code na tela e ligue para realizar o seu cadastro. Com a sua ajuda, levamos o Evangelho ainda mais longe. Seja parte dessa missão. Apoie a evangelização. Ajude a manter a TV Diocese no ar. Imagine um mundo onde cuidar da sua saúde ajuda a construir um futuro melhor para todos. Com o cartão Saúde Santa Juliana, isso é possível. Este cartão transforma sua assinatura em suporte para as obras sociais da Diocese de Rio Branco. Ao escolher o cartão Saúde Santa Juliana, você não só cuida de si, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Faça sua assinatura hoje mesmo. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Mari Sevi. E nesse bloco eu quero comentar com vocês a encíclica Magnificat Humanitas, que significa, que é do latim, né? Magnificência da humanidade. O Papa Leão XIV ele faz um alerta para a humanidade na era da inteligência artificial. Ele diz assim que em um tempo marcado pelos avanços acelerados da tecnologia e pela presença cada vez maior da inteligência artificial no cotidiano das pessoas, o Papa Leão XIV lançou nesta semana a encíclica Humanitas, Magnificat Humanitas, expressão em latim que significa a magnificência da humanidade. O documento, o primeiro do atual pontificado, propõe uma profunda reflexão sobre o futuro da humanidade diante das transformações tecnológicas. Mais do que discutir máquinas ou sistemas digitais, a encíclica faz um convite para que o mundo volte a olhar para aquilo que existe de mais essencial no ser humano: sua dignidade, consciência, sensibilidade e capacidade de amar. Ao longo do texto, o Papa reconhece que a inteligência artificial pode trazer benefícios importantes para a sociedade, contribuindo em áreas como saúde, educação, comunicação, desenvolvimento científico. Porém, ele também faz um alerta firme: a tecnologia jamais pode ocupar o lugar da consciência humana. Segundo o Papa, o grande risco do nosso tempo não está apenas nas máquinas, mas na possibilidade de a humanidade perder a sua própria essência. Em um mundo onde tudo se torna rápido, automatizado e superficial, cresce também o perigo da indiferença, da manipulação da verdade e do enfraquecimento das relações humanas. A encíclica questiona uma realidade cada vez mais presente. Pessoas hiperconectadas digitalmente, mas emocionalmente distante uma das outras. Em meio às telas, algoritmos e inteligências artificiais, o Papa recorda que nenhuma tecnologia é capaz de substituir o olhar humano, a empatia, o cuidado e a presença verdadeira. Outro ponto importante abordado no documento é o impacto da inteligência artificial no trabalho humano e na liberdade das pessoas. O Papa demonstra preocupação com o uso da tecnologia como instrumento de controle, exclusão social e concentração de poder nas mãos de poucos grupos econômicos. Leão XIV também faz um apelo ético sobre o uso da inteligência artificial em conflitos armados e sistemas de vigilância, afirmando que o progresso tecnológico sem responsabilidade moral pode colocar em risco a própria humanidade. Mas talvez a reflexão mais profunda da encíclica seja justamente a lembrança de que o ser humano vale mais do que sua produtividade, desempenho ou capacidade técnica.
A verdadeira grandeza humana não está na perfeição das máquinas, mas na capacidade de sentir, perdoar, recomeçar e construir relações verdadeiras. O documento surge como um chamado para que a sociedade não perca aquilo que a torna verdadeiramente humana. Em um tempo que o mundo aprende a desenvolver inteligências artificiais, o Papa recorda a necessidade urgente de preservar a inteligência do coração. A encíclica deixa uma pergunta que ecoa para toda a humanidade. Estamos utilizando a tecnologia para servir a vida ou estamos permitindo que a vida se torne subordinada à tecnologia? No fim, o documento não é apenas uma crítica ao avanço tecnológico. É, acima de tudo, uma defesa da dignidade humana. Um convite para que o progresso caminhe lado a lado com a ética, a espiritualidade, a compaixão e o respeito pela essência de cada pessoa. Porque, segundo a mensagem central do Papa Leão, o futuro da humanidade não depende apenas das máquinas que criamos, mas principalmente da humanidade que escolhemos conservar dentro de cada um de nós. Está chegando a festa de Corpus Christi. Na próxima quinta-feira é a festa de Corpus Christi, que a Igreja Universal celebra. E aqui na Diocese de Rio Branco também nós teremos celebrações especiais de Corpus Christi, solenidade de Corpus Christi. E a nossa apresentadora Conceição Barros conversou com o reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, o padre Manuel, e eles vão explicar um pouco para a gente o significado dessa festa e a programação especial que a Catedral está preparando. Olá, estamos aqui para mais um programa Amar e Servir. E hoje nós trazemos aqui o padre Manuel Costa, reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, para falar um pouco da festa de Corpus Christi, a grande festa da Igreja Católica. Então vamos lá com o padre Manuel, reitor da Catedral, um pouco da explicação dessa grande festa católica. Padre, o que representa a festa de Corpus Christi para a Igreja Católica? A solenidade de Corpus Christi é a solenidade onde a Igreja honra a presença de Jesus na Eucaristia. Nós estamos terminando o tempo pascal e esses mistérios da fé, eles são celebrados com a festa da Santíssima Trindade, com a solenidade de Corpus Christi e com o Sagrado Coração de Jesus no final do mês de junho. Então, encerra as grandes celebrações. O Corpus Christi, especificamente, é a solenidade em que a Igreja honra a presença real de Jesus na Eucaristia. E, uma curiosidade, é a única vez que o sacramento da Eucaristia sai da Igreja e faz uma manifestação pública por meio de uma procissão. Então, a solenidade de Corpus Christi é a festa do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Por que essa celebração é considerada tão importante para os católicos? A Eucaristia é a presença real de Jesus. E Jesus é o que a Igreja tem de mais importante a oferecer para o mundo. Então, o Corpus Christi é a presença real de Jesus na Eucaristia e, portanto, o tesouro maior da Igreja. A celebração, ela adquire o significado profundo do valor da presença de Jesus que a Igreja é chamada a oferecer ao mundo. Então, a importância se dá pela importância de Jesus. E que Jesus se dá na Eucaristia como alimento para a nossa vida, como sustento para a nossa caminhada, ela é importante porque é o Senhor. A Eucaristia é o corpo do Senhor. E, padre, qual o significado da presença real de Jesus na Eucaristia? Pois é, isto é um grande mistério que a compreensão humana não chega, mas pelo olhar da fé. Acontece um fenômeno chamado de transubstanciação. Isso significa que, por meio da ação do Espírito Santo, as matérias visíveis de trigo e de vinho são transubstanciadas, muda a substância da presença divina de Jesus naquelas espécies simples de pão e de vinho. Então, o que significa a presença real? Significa um grandioso milagre, um ato de amor de Deus, que quis se dar a nós, e quis se dar a nós por meio de uma coisa que é muito familiar, que é o alimento.
Então, Cristo escolheu uma ceia e escolheu o alimento para fazer o sacramento da sua presença entre nós. Então, a gente recebe a hóstia, os nossos olhos veem matéria, hóstia, trigo e vinho, trigo e água, mas a nossa fé nos dá a compreender e nos faz compreender e aceitar Cristo Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Como surgiu a celebração de Corpus Christi na história da igreja? Pois é, a celebração de Corpus Christi na história da igreja vem do culto à Eucaristia. A Eucaristia nem sempre foi de livre acesso a todas as pessoas. Era muito restrito os momentos de comunhão para as pessoas. Então, aquelas pessoas que não podiam receber o corpo do Senhor, elas adoravam a Eucaristia. Então, brota dessa dimensão da adoração à Eucaristia quando não se podia receber o corpo do Senhor. Então, uma santa francesa, ela começou a difundir um culto à adoração ao Santíssimo Sacramento. E isso tornou-se tão popular que o Papa instituiu, então, esta solenidade, depois das grandes celebrações da Páscoa, da presença real de Cristo, do corpo e sangue do Senhor, como um culto público, como uma oração de manifestação pública em torno da Eucaristia. Mas ela surgiu como decorrência da adoração ao Santíssimo Sacramento. Muitas pessoas participam da procissão, mas talvez não compreendam totalmente seu significado. Como a Eucaristia pode fortalecer as famílias e a vida espiritual hoje? Ok, a Eucaristia significa a comunhão com o Senhor. A comunhão é a unidade, é a fraternidade que o corpo de Cristo gera em todos aqueles que recebem. Então, as nossas famílias, elas são uma comunhão de pessoas. Ao celebrar a procissão, primeiro a gente é chamado a uma coisa. Numa procissão, todo mundo caminha numa mesma direção. Estão todos juntos, seguindo um mesmo objetivo. E este é o sentido da comunhão, né? Todos numa mesma direção, de mãos dadas, para chegar num único objetivo comum. Todos caminham para o mesmo lugar. Este é o sentido profundo da comunhão que uma procissão manifesta. Depois, a própria Eucaristia é a nossa comunhão com Cristo e a nossa comunhão entre nós. Então, quanto mais nós participamos da Eucaristia, na celebração da solenidade de Corpus Christi, fortalece em nós esse chamado à comunhão e à unidade com Cristo e com os irmãos. Em tempos de ansiedade, depressão, sofrimento e divisão, qual a mensagem que Corpus Christi traz para toda a sociedade? A comunhão no corpo e no sangue de Cristo é a nossa comunhão em nome do Senhor. Jesus, ele se oferece a nós como alimento do nosso corpo e da nossa alma. E é um alimento espiritual. O ser humano, ele não é só matéria, e, portanto, ele é chamado a cuidar da matéria do corpo, através do alimento físico, através do cuidado com a saúde, através de atividade física, mas ele é, sobretudo, chamado a alimentar a alma. E não existe um alimento mais potente para a alma de todo ser humano do que a presença divina de Deus que nós recebemos no sacramento da Eucaristia. Então, ao receber o sacramento da Eucaristia, nós estamos alimentando a nossa alma. E o que dá sentido à nossa vida é o que é espiritual. Então, tudo aquilo que é de doenças, de tristeza, de depressão, inclusive, que é uma doença da alma, a Eucaristia é alimento da alma. Então, ao celebrar a Eucaristia, nós somos sustentados pela vida divina e isso sustenta também o nosso corpo. E como a catedral está se preparando para a celebração deste ano? Ok, então a catedral ela concentra a celebração diocesana de Corpus Christi. Então, a preparação anterior é a confecção dos tapetes, e aqui na nossa diocese, esses tapetes são feitos através do serviço ECC, as equipes dirigentes que fazem nas suas paróquias, já estão fazendo, inclusive, e que vêm montar na quinta-feira pela manhã, na quinta-feira, dia 4, virão montar aqui no estacionamento da catedral. Este ano nós teremos também os tapetes em serragem, que são feitas como uma verdadeira obra de arte, que está sendo preparado também todo o material para confeccionar esses tapetes. Então, a preparação é a confecção dos tapetes
tapetes. Através dessas imagens religiosas, dessas cenas bíblicas, nós prepararemos os caminhos onde o Senhor vai passar. Então, naquele dia, tem preparação dos tapetes de manhã, missa solene de Corpus Christi às 17 horas aqui na Catedral, e logo depois da Santa Missa, a procissão de Corpus Christi pelas principais ruas da nossa cidade, e chegando aqui no estacionamento, teremos a bênção final com o Santíssimo Sacramento. E o que os fiéis podem esperar dessa programação de Corpus Christi? Os fiéis eu convido a esperar uma celebração cheia de unção, cheia também de fraternidade e cheia de comunhão. A missa será presidida pelo bispo da nossa diocese, com a presença dos padres, sobretudo aqui de Rio Branco, porque eles celebrarão de manhã nas paróquias e à tarde virão aqui para a catedral. Então será uma bonita manifestação da unidade e da comunhão, que é a nossa comunhão com o Senhor, que a Eucaristia é o sacramento. Padre, existe alguma novidade ou destaque especial para o ano de 2026? O destaque e a novidade para o ano 2026 são as intenções que a gente traz no coração para apresentar diante de Jesus. Então, este ano, nós viveremos um ano muito característico, é um ano de eleição, um ano de muita definição, é um ano em que nós somos chamados a olhar para as nossas famílias, ainda mais com amor, porque pode acontecer nas famílias, inclusive, motivos de divisão. A Eucaristia é o contrário disso. A Eucaristia é a comunhão, é a unidade. Então, é a intenção interior que nós queremos colocar diante do Senhor para que o sacramento da unidade que nós vamos levar na rua, o corpo de Jesus, ele nos une a Deus e nos une uns aos outros. Então, eu diria a novidade é um grande convite à fraternidade. E neste ano que nós estamos celebrando o Jubileu Franciscano, São Francisco nos diz, sejamos promotores de paz. Onde houver tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, que eu seja promotor da vontade de Deus. Essas são as novidades e as intenções que nós queremos viver em Corpus Christi. E qual a importância da comunidade nesta festa? Então, a Eucaristia, ela é o sacramento da unidade e da comunhão. A comunidade, de modo geral, é o corpo do Senhor, é o corpo místico do Senhor. Então, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Então, a comunidade é a extensão do corpo do Senhor que caminha neste mundo. Então, a sua presença significa essa unidade profunda que existe entre a Eucaristia e corpo do Senhor, que é formado por cada ser humano. Então, a comunidade ela é também um sacramento da comunhão. A comunidade ela é também um sacramento da unidade, porque são pessoas diferentes, que vêm de cantos diferentes, mas que se unem com um só objetivo. E isso gera comunhão. E com as crianças e os jovens, podem viver melhor Corpus Christi? Pois é, Corpus Christi, inclusive, é um tema de catequese, porque ao explicar o sacramento da Eucaristia, ao explicar a importância dos tapetes e ao participar da confecção desses tapetes, crianças e jovens têm ali uma bela ação catequética de descobrir a ação divina, a história da salvação ao longo da história humana. Então, a importância é que é uma atividade inteiramente catequética. E o senhor tem alguma lembrança marcante de Corpus Christi ao longo do seu sacerdócio? Claro, na verdade, todos os anos, a solenidade de Corpus Christi, ela é uma grande ação que nos renova a nossa fé. Mas a lembrança que eu tenho, assim, que eu gostaria de evocar, é que durante o período da pandemia a gente não conseguia fazer procissão. E uma das mais fortes foi quando a gente não podia fazer procissão, que saímos com o Santíssimo Sacramento num carro, que parava na frente das casas e que ali fazia uma oração e uma bênção nas famílias. Aquele foi um momento muito forte, que as pessoas se emocionavam, que as pessoas se ajoelhavam na presença de Jesus na Eucaristia, lá na área das suas casas. Então, essa experiência me marcou profundamente, que foi ir com o Santíssimo Sacramento na carroceria de um carro, na frente da casa das pessoas, e fazer uma bênção especial neste dia. E qual o momento da celebração que mais toca o seu coração pessoalmente? Na verdade, a Eucaristia em si ela é um único ato, né?
E todos nós, e eu de maneira especial também, sou chamado a viver toda a celebração, tanto a celebração da Eucaristia, quanto a procissão, como um único ato. Mas, certamente, o momento da comunhão e o momento da bênção final aqui no estacionamento da catedral, toda aquela multidão que o bispo ergue o Santíssimo Sacramento, é cantado o tão sublime sacramento e é feito a bênção com o Santíssimo Sacramento em silêncio. Aquele momento é um momento muito forte sobre todos nós e para mim também. Então, que convite o senhor gostaria de fazer às famílias de Rio Branco para participarem dessa celebração? Ok. Então, dia 4 é a solenidade de Corpus Christi. É um dia santo e, inclusive, é feriado nacional. Feriado nacional que muita gente faz um ponto facultativo, mas é feriado. De todo modo, eu queria convidar para que, nesse dia, nós pudéssemos manifestar uma unidade que existe antes mesmo da fé. Nós somos feitos da mesma humanidade. Todo ser humano é uma pessoa e leva a natureza humana. Então, já existe uma fraternidade humana entre nós. E esta fraternidade humana se torna ainda mais forte, porque Jesus, quando abriu os braços na cruz, ele quis reunir todos os filhos de Deus numa única família. E o sacramento, o Corpus Christi, ele é o sacramento dessa união entre os filhos de Deus. Então, o convite que eu queria fazer era para vivermos este momento juntos, símbolo desta grande unidade que é o sacramento da Eucaristia em nós e para nós. Muito bem, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a você que esteve sintonizado conosco. Não esqueça de realizar sua doação para a nossa TV Diocese, sendo um membro efetivo da campanha Conte Comigo. Quer mandar sugestão de pauta? Quer se tornar colaborador mensal da TV? Entre em contato conosco pelo telefone que aparece aí no seu vídeo, 68 99282 0599. O programa Amar e Servir desta semana fica por aqui. Um forte abraço no coração de cada um de vocês e até a próxima semana. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem.